Olá, eu sou o pastor Bruno Félix, pastor de ensino na SEAD, diretor do Seminário Teológico Palavra Viva. Deixa eu te dizer uma coisa, nada que está na Bíblia é por acaso. Essa é uma frase que eu sempre digo para os meus alunos, nada que está na Bíblia é por acaso. Por isso que uma das perguntas que a gente tem que fazer é, por quê? Por que essa quantidade? Por que essas pessoas? Por que esse texto está exatamente aqui nesse ponto? Por que Deus está falando isso? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem propósito. Você já parou para se perguntar por que são 10 pragas que Deus enviou para o Egito? Por que não são 9? Por que não são 12? Por que não são 5? Por que não são 6? Por que são 10 pragas? Bom, quando a gente olha para a Bíblia e para o contexto da época, eu acredito que a gente consegue descobrir essa resposta. Em primeiro lugar, as pragas que Deus enviou sobre o Egito foi para mostrar o poder de Deus para os hebreus, que já estavam há 430 anos da escravidão. Então, Deus se revelando através da sua mão poderosa. Mas Deus também, apesar de estar mostrando o seu poder para o seu povo, Deus também, naquele momento, ele revela que o seu poder é maior do que o poder do Egito, que era a nação mais poderosa da época. Então, deixa eu te mostrar o porquê das 10 pragas. A gente tem as 10 pragas, que é o Nilo se tornando sangue. Bom, toda praga foi um desafio de Deus, o nosso Deus, a um Deus egípcio. Deus mostrando a sua superioridade a qualquer Deus daquela nação. Então, quando Deus transforma as águas do Nilo em sangue, Deus está desafiando o Deus Khnum, que era o Deus guardião do Nilo. Ou seja, esse Deus foi incapaz de proteger o Nilo. Depois vem a praga das rãs. Deus estava desafiando a deusa Hecate, que é uma deusa do nascimento e que tinha a sua cabeça no formato de uma cabeça de sapo. Depois a gente tem a praga dos piolhos. Deus está desafiando o deus Sete, que era o deus do deserto. Depois, a gente tem a praga das moscas, que Deus está desafiando Ra, que era o deus Sol, que tinha como símbolo a mosca. Depois, Deus, ele envia a praga da morte do gado. Nessa praga, Deus está desafiando dois deuses. Um deus é Apis, que é o deus touro, símbolo da fertilidade, e também a deusa Áter, que era a deusa vaca. Deusa no formato de vaca. Depois, a gente tem aqui as úlceras, que é Deus desafiando Deus desafiando a deusa Sekhmet, que era a deusa da cura. Depois, a gente tem aqui a chuva de pedras, que é Deus desafiando a deusa Nut, que era a deusa do céu, e o deus Sete, que era o deus da tempestade. A gente tem, então, depois a praga dos gafanhotos,
que é Deus desafiando o Deus Osíris, que era o Deus da colheita, o Deus da fertilidade. A gente tem a praga das trevas, que é Deus desafiando o Deus Sol, Ra, e outro Deus do Sol, Horus. E por último, nós temos a praga da morte dos primogênitos, que é Deus desafiando a deusa Ísis, que era a protetora das crianças, e também o faraó, que era tido como um deus, mas que também teve o seu primogênito morto. O que Deus realizou aqui foi para mostrar, não só para aquele povo daquela época, mas para nós, que nada nem ninguém pode parar os planos dele para o seu povo. Creia nisso, pegue essa palavra, guarde no seu coração. Deus abençoe.